Quem acredita se prepara. Essa frase ficou ressoando no meu coração desde uma conversa que eu tive com uma amiga minha recentemente, no começo da semana, que a gente estava falando sobre promessas, sobre os processos que a gente está vivendo, e essa frase surgiu. E Deus colocou algo no meu coração pontual para te entregar. E esse vídeo eu vou tentar ser o mais breve possível e entregar somente aquilo que o Senhor pediu. Mas antes disso, eu quero me apresentar, porque talvez você tenha chegado aqui e não me conheça. E para você que não me conhece ainda, eu me chamo Carolina Feitosa, e aqui neste canal eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade, propósito, lições de vida com Deus. Se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreve, porque todo sábado, para a glória de Deus, eu estou postando vídeo, essas reflexões que podem te abençoar de alguma forma. Eu espero que elas te abençoem, tá bom? Dito isso, esse vídeo é sobre como deve ser a nossa postura em relação à promessa depois de receber a promessa que Deus fez pra gente. Porque eu acredito que a promessa de Deus ela não é um bilhete premiado que cai no nosso colo e que a gente não precisa fazer nada, somente esperar passivamente acontecer. Eu acredito que a promessa seja uma direção que Deus dá antecipada daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Mas essa direção exige de nós um compromisso para se tornar a pessoa capaz de sustentar essa promessa quando ela se cumprir. Então a promessa tem muito a ver com se tornar uma pessoa, se tornar alguém, e não apenas chegar a um lugar ou ocupar uma posição. Até porque Deus ele não coloca em posição de relevância, de autoridade, de visibilidade, pessoas despreparadas. Então a promessa nos é dada para que a gente se prepare para chegar nesses lugares, para ocupar essas posições. Então meio que Deus ele nos mostra o alvo final antecipadamente para a gente se preparar para chegar nesse lugar e se manter, primeiro, fiel a Ele, fiel a nós mesmos e se manter neste lugar, ocupando esse espaço, mas sendo essa pessoa que sustenta a promessa recebida. Então a promessa ela tem a ver com isso, se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que Deus quer fazer. E aqui sim entra a frase de que quem acredita se prepara, porque a gente recebe a promessa e quem acredita se prepara para essa promessa acontecer. Então você começa a trabalhar a sua estrutura e isso tem muito a ver com preparo. Então Deus ele vai trabalhar a nossa estrutura física, mental, emocional e espiritual para que quando a promessa se cumpra, chegue o dia de fato da gente desfrutar daquilo que foi prometido, a gente tenha essa estrutura, essa robustez para sustentar. E isso fala sobre um desenvolvimento de personalidade, de caráter, uma maturidade que é necessária para se viver o cumprimento da promessa. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente recebe uma promessa de Deus, ele fala para nós a direção e a gente se coloca numa espera passiva, numa acomodação de não fazer nada. Quando Deus espera que a gente espere confiando. A espera é sobre confiança, mas uma ação, então é uma espera ativa. Você agindo naquilo que lhe cabe e se equipando, se preparando, se estruturando para viver o cumprimento dessa promessa. E foi muito pontual aquilo que o Senhor pediu para falar, porque tem pessoas que receberam promessas e estão paradas, passivamente esperando acontecer, quando é para estar se preparando. Esse preparo, às vezes, tem a ver com uma capacitação que vem de fato divina, uma capacitação que vem do céu. É a graça que capacita. Mas às vezes ela também pede um esforço humano. Ela tem a ver com você se mover para preparar o cenário para ela acontecer. Isso também fala sobre o tempo de cumprimento da promessa, porque muitas vezes as promessas demoram a acontecer, não porque Deus está demorando, caprichando, preparando algo. Deus ele está nos preparando para receber esse algo que já está pronto. E se a gente não se coloca à disposição de se preparar, de se mover para essa coisa acontecer, esse desenvolvimento de estrutura, para essa estrutura estar pronta para receber a promessa, ela nunca vai chegar. Então passa pela fase de eu acredito, mas se eu acredito, eu me preparo para isso acontecer e com o meu preparo, o tempo é encurtado. Então ela acontece mais rápido porque a sua estrutura está pronta. E se você não se coloca neste lugar de se preparar, se equipar, se estruturar, ela vai demorar muito mais para acontecer. Então talvez a promessa esteja demorando a acontecer porque você não está pronto. A sua estrutura não vai comportar e é por isso que Deus não vai entregar aquilo que ele falou. Ele não vai permitir que você chegue num lugar, que você ocupe um cargo se você não tem essa estrutura pronta. E essa estrutura só vem através desse preparo, que muitas vezes não vai ser só a oração e o jejum e a leitura bíblica. Vai ser você sentar, estudar, trabalhar, sabe, ler um livro sobre um assunto. Esse preparo não é só místico, espiritual. Às vezes você vai ter que passar por um treinamento literal, como Davi, que liderou 1000 homens antes de liderar uma nação como rei. Ou como Neemias, que para ele a promessa não veio como uma revelação de fora, veio como uma convicção de dentro, um desejo que Deus gerou de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele não foi lá e já reconstruiu.
Ele foi lá e inspecionou, ele reuniu o povo, os líderes e o povo, ele deu funções para cada família, ele fez o preparo técnico e organizou a coisa antes de se mover. E para encerrar, eu quero ler para você o que está escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, o que Pedro está falando é isso: é você se esforçar para corresponder. Então, tem coisa que não depende só de Deus. Você pode acrescentar virtudes ao que você já tem e se desenvolver. Você vê que ele fala sobre um desenvolvimento de você ter uma qualidade e acrescentando qualidades até que você se desenvolva plenamente. Então, se prepare, se apronte, se coloque nesse lugar de desenvolvimento da sua estrutura para a promessa acontecer. Porque talvez Deus fez uma promessa grande para você, mas a sua estrutura de hoje não comporta. A sua mente, o seu físico, o seu emocional não está pronto para isso acontecer. E você fica questionando por que não acontece. Justamente porque você não está pronto. Então, se prepare. Se você acredita que o que Deus prometeu vai acontecer, se prepare para isso acontecer. Então, novamente, eu faço a pergunta: como você tem se preparado em relação às promessas que Deus te fez? Você tem se esforçado para corresponder? Porque Deus está esperando que você se prepare, que você se equipe, se estruture. Porque sem estrutura, Ele não vai entregar. Você não vai viver aquilo que Ele prometeu. Você precisa ter uma estrutura pronta para comportar aquilo que Ele prometeu. E cabe a você se esforçar. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma, e se isso acontecer, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa, se inscreva no canal também, e a gente se vê no próximo vídeo.